Boa noite, alunos. Bom, vamos esperar um pouquinho, tem mais gente na live. Bom. Estamos aguardando o professor Tiago. Sei que ele entrar. Eu vou apresentar ele e vou sair e deixar o comando com ele. Boa noite, Jailton. Tudo bom? Boa noite, Márcio. Boa noite, Nando. Boa noite, José. Espera só um minutinho. Opa. Boa noite, Raiza. Boa noite, Leonis. Boa noite, Dilcene. Opa. Ibiquera, Bahia. Boa noite a todos. Espera só um minuto. Estamos aguardando o professor. Fala, Mateusão. Opa, boa noite, professor. Tudo bom? Tudo jóia com você, meu querido? Bom. Opa, e aí, como é que foi a outra live? Foi tranquilo, foi show de bola, viu? Eu adoro esse momento, viu, Matheus? Esse momento de bate-papo com nossos alunos, ter essa interação, essa comunicação pertinho deles. É um O momento pessoal da onde a Bahia gente tá vendo a gente, diminui. professor. Oi? O pessoal da Bahia tá vendo a gente. Maravilha! Saudações, pessoal da Bahia, pessoal que está acompanhando a nossa aulinha ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal aí nos comentários. Diz aí, de onde vocês são? Fala aqui no chat. Então, professor, eu vou deixar o comando da aula com você, beleza? Maravilha, Matheus. Qualquer coisa, eu vou me reportando aí a você, eu vou te encaminhando mensagem aqui pelo WhatsApp para a gente estar se falando, tá? Mas deixa comigo que eu vou organizando aqui as coisas com o pessoal, tá? Ó, FATEST Internacional, professor. Tem um aluno de Nova York vendo a gente. Nova York, Nando, maravilha, seja bem-vindo, Nando. Show de bola, viu? Eita, agora sim. Ó, gente, eu me despeço por aqui. Boa aula e aproveitem. Tchau, professor. Falou, Matheus. Até mais. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou Tiago Cavazzani, tá? Eu sou coordenador de curso do Núcleo da Saúde e também sou professor, tá? Também professor. É um prazer estar aqui com vocês.
nesse momento de diminuirmos a distância do EAD, né? A gente consegue diminuir a distância do EAD, tendo ali um atendimento mais próximo, ter esse olhar direto com vocês, né? Então, eu separei aqui um materialzinho, tá? Para a gente estar projetando para vocês, que seria em relação à nossa disciplina de doenças do trabalho, tá? Então, vou projetar aqui para vocês. Joia. Ô, Matheus, Matheus, Sim? Matheus, Oi. Matheus, me manda o link do YouTube, só para eu verificar aqui o retorno, para ver se está sendo projetado, tá? Manda para mim, por gentileza, o link do YouTube, só para Claro, vou eu pegar aqui. verificar. Tá, manda para mim, por gentileza. Que daí eu entro aqui pelo celular, só para ver o retorno, se está sendo compartilhado certinho, tá? Mandou, Matheus? Manda meu WhatsApp. Ou me confirma aí, Matheus, se está a tela certinho e a projeção da imagem ali no canto inferior. Tá estranho. Ó, vamos ver os comentários. Gostei muito dessa família no teste. E aí, mandando uma para mim. Só um minuto. Alguém pode mandar Ô, Matheus, manda para mim o link do YouTube, por gentileza. Eu mandei, tá no chat privado. Vou te mandar no WhatsApp. Manda no WhatsApp para mim, por gentileza, que daí eu acesso aqui meu YouTube. Beleza, chegou aqui. Só ver como é que tá a projeção. Só tá o símbolo, né, da FATES, né, Matheus? Eu tô achando estranho. Então Calma, tá, vamos ver. deixa eu mudar aqui então o esquema. Não tem erro não. Peraí, achei. Deu certo? Você acredita que o StreamYard criou um outro link? Mandei o certo no WhatsApp.
Então tá. Acho que deu certo. Só deixa eu confirmar se a tela está sendo compartilhada. Não. Ah, eu acredito que o professor tenha ficado sem internet. Em alguns instantes, ele vai estar de volta. Só um minutinho.
Beleza. Foi? Bom, gente, desculpa, nós tivemos um pequeno problema com a internet. Eu acredito que agora podemos dar prosseguimento. Certo, professor? Vamos lá. Vamos lá. Tá todos nos conformes aí, Matheus? Tá tudo certo. Maravilha. Então vamos lá, gente. Como eu mencionei anteriormente, eu sou o Tiago Cavazzani, eu sou coordenador de curso e também professor, tá? Eu sou fisioterapeuta, e tenho as minhas demais especialidades, tá? Ah, Hoje eu vim falar com vocês aqui sobre doenças do trabalho. Então, nós temos uma definição e conceitos, né, de saúde do trabalhador e em relação à ergonomia, que está intimamente relacionado à parte de doenças do trabalho. Iremos estar comentando sobre domínios da ergonomia e também a relação de LER, que é lesões por esforços repetitivos, e as DORTs, que nada mais é do que as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, tá? Então, nós iremos estar abordando todos esses temas aqui na nossa aulinha ao vivo. Então, primeiramente, o que é saúde do trabalhador? Então, as relações entre o trabalho e o processo de saúde e doença, o campo de prática e de conhecimentos estratégicos interdisciplinares e multiprofissionais voltados para avaliar e intervir nas relações de trabalho, né, em relação às doenças e seus agravamentos. Então, nós temos os distúrbios musculoesqueléticos relacionados ao trabalho, que nada mais é que os distúrbios relacionados aos tendões, a aprisionamentos de nervo, né, periféricos, distúrbios articulares, cápsulas articulares, condições inespecíficas em que a queixa principal é dor, tá? Ou alguma alteração da sua parte da sensibilidade, ou ambas com achados patológicos, limitados ou praticamente nulos. Nós temos a NR17, que é a norma regulamentadora 17, ela que vai reger todas as questões ergonômicas no ambiente de trabalho, tá? Então, assim como a NR17, que está vinculado ao Ministério do Trabalho, existe também outras normas regulamentadoras. Um exemplo, a NR33, que é o espaço confinado, a NR35, que é a escala e altura, a NR7, que é a parte de acuidade auditiva. Então, eu tenho várias normas regulamentadoras que vai dirimir as questões do ambiente de trabalho em relação ao seu empregado-empregador. Isso tem que ser seguido à risca, né? Porque há uma fiscalização, os auditores fiscais do trabalho, assim como, né, os fiscais, juntamente com o Ministério Público do Trabalho, ele vai acompanhar todas essas questões salubres, né, do ambiente de trabalho. Então, estabelecer parâmetros que permitam a adequação das condições de trabalho e características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança, desempenho eficiente. Então, veja, a parte de ergonomia, ela não está só relacionada com o âmbito físico. Não, não. A ergonomia ela vai um pouco mais além. A ergonomia, ela também tem uma preocupação com a parte psicofisiológica do seu trabalhador. Hoje nós vivemos num momento onde os distúrbios psicológicos são muito graves, e nada pior do que o indivíduo trabalhar num ambiente de trabalho que traz uma enfermidade psicológica nele. Então, nós temos que ter esses cuidados têm uma íntima relação com o ambiente do trabalho e automaticamente é uma doença do trabalho, sim, que nós chamamos de síndrome de Burnout. Tiago, é até interessante, né? É até interessante. Tem gente que fala assim, poxa, eu vi o cara que trabalha, o cara lá, o trabalhador, está afastado do seu trabalho, né? Só que eu vi ele passeando
passeando na praça. Para vir trabalhar não pode, mas para passear na praça ele pode. Gente, cuidado. Cuidado, tá? Eu vi essa conversa, eu intervi nessa conversa, sabe? Porque é o seguinte, o que está deixando a pessoa doente, o que está deixando a pessoa enferma é o trabalho. Ela andar na praça é um tratamento. E tem pessoas que fazem essa mistura, tá? Então, gente, muito cuidado em relação a essas colocações, tá? A pessoa não está indo trabalhar porque o ambiente de trabalho está adoecendo a pessoa. E nada impede da pessoa ir no mercado, né? Ué, por que não pode? Nada impede a pessoa ir na praça, nada impede a pessoa andar no centro. Ué, tem que ficar agora presa dentro de casa? Não. Se a pessoa está doente, quer dizer que ela está incapacitada para a sua atividade laborativa, mas não para suas atividades sociais ou familiares, tá? Então, a ergonomia é uma disciplina científica preocupada com a compreensão das interações entre humanos e outros elementos de um sistema adequar o trabalho ao trabalhador. Isso é muito importante. Não é eu me adequar ao trabalho. Não, não. É o trabalho se adequar a mim. Isto mesmo. Vamos supor, a cadeira é inadequada. Então agora eu vou ter que cortar minhas pernas para sentar na cadeira? Não, eu tenho que ter uma cadeira que seja adaptada para mim. Você entendeu? Não é que a mesa é muito baixa, a mesa é muito alta. Então eu tenho que ter um sistema de adaptação da estrutura para minhas condições físicas. Não eu me adaptar às condições físicas. Não, eu tenho que dar um jeito. Muitas pessoas acabam fazendo aquela adaptação. O monitor é muito baixo, coloca lá, né, alguns livros para deixar mais elevado, né, aquela resma de folhas para deixar mais elevado. É uma adaptação. Então, mas não é eu ficar me adaptando, né? Não é eu me ficar adaptando, eu vou para baixo, vou para cima. Isso vai sobrecarregar as estruturas, tá? A estrutura se adaptar a mim. Então, ergonomia física, relacionada às características da anatomia, antropometria. O que é antropometria, meus alunos? As medições do nosso corpo, tá? São as variações de estrutura do nosso corpo. Então, tamanho do braço, tamanho do corpo, tamanho da perna, tamanho do tronco. Essas medições do nosso corpo. Fisiologia e biomecânica em relação com as atividades físicas, estudos de postura no trabalho, manuseio de materiais, movimentos repetitivos, distúrbios músculos e esqueléticos relacionados ao trabalho e projeto de posto de trabalho e segurança e saúde. A ergonomia cognitiva refere-se a processos mentais, tais como percepção, memória, raciocínio e resposta motora, conforme afetem as interações entre os seres humanos e outros elementos de um sistema, carga mental de trabalho, tomada de decisão, desempenho especializado, interação homem-computador. Aqui tem muita relação a parte de metas, metas que você tem que cumprir, indicadores que você tem que estar preenchendo, planilhas, enfim. Então, às vezes, acaba tendo uma sobrecarga muito grande em relação a isso, a parte mental, sobrecarga mental. Tá? A ergonomia organizacional, otimização dos sistemas sociotécnicos, incluindo as estruturas políticas, processos organizacionais, gerenciamento de recursos, projetos de trabalho, organização temporal do trabalho, projeto... projeto de participativo, cultura organizacional, teletrabalho e gestão de qualidade. Teletrabalho, a gente acabou vivenciando muito isso em relação à pandemia, né? O home office, eu vou falar um pouquinho mais à frente. Definição e conceito de saúde do trabalhador e ergonomia. O que é saúde do trabalhador? Relações entre o trabalho e o processo de saúde e doença,
campos de práticas e de conhecimentos estratégicos multidisciplinares, voltado a avaliar e intervir em relações de trabalho que provocam doenças e seus agravamentos. Os distúrbios músculos esqueléticos relacionados ao trabalho, como distúrbios relacionados ao tendão, aprisionamento de tendão periférico. Aprisionamento dos tendões periféricos, nós podemos estar relacionando a parte de síndrome do túnel do carpo, né? Onde há uma sobrecarga da estrutura, há uma limitação dos movimentos, distúrbios articulares, cápsulas articulares, onde há uma limitação de movimento diante das sobrecargas. Enfim, a nossa própria NR17, que vai normatizar e regulamentar todas as questões relacionadas à ergonomia, isso aqui a gente já colocou, tá? Então, nós temos agora aqui as lesões por esforço repetitivo, que é a LER, que é executado de uma maneira repetitiva, tá? Movimentos por esforço repetitivo, e a DORT, que tem uma íntima relação com músculos, tendões, nervos e os vasos sanguíneos do nosso corpo, ou artéria, veias, né? Os vasos sanguíneos conjuntamente, tá? Apenas para complementar, DORT é qualquer doença ósseo-muscular relacionada ao trabalho, tá? Então, DORT seria o gênero, tá? Que seria uma doença relacionada ao trabalho. E a LER é uma espécie de uma DORT, tá? Então, a LER nada mais é que uma espécie de uma doença relacionada ao trabalho, que é uma lesão por esforço repetitivo. Mas eu posso ter outras doenças relacionadas ao trabalho. Eu posso ter doenças de acuidade auditiva, da parte visual, da parte cognitiva, mental, psicológica, que também são DORTs, são doenças relacionadas ao trabalho. Então, as LERs, né, podem levar o trabalhador ao afastamento médico e às restrições permanentes de suas atividades. Não há uma causa única para a ocorrência, fatores psicológicos, biológicos, sociológicos causam grandes prejuízos à empresa. Então, as perspectivas da multideterminação, investigação das dimensões, as investigações das dimensões biomecânicas, cognitivas, sensoriais e afetivas das atividades de trabalho, pacientes podem apresentar queixas, parestesias, que seria a perda da sensibilidade, edemas, que seriam os inchaços, perda da força muscular e diminuição dos controles dos movimentos, tá? Como intervir? Colaboração do profissional de diversas áreas, participação ativa do paciente, tratar a sintomatologia, dor, algum sinal e sintoma que ele está apresentando, exposição gradual e abordagem dos aspectos biopsicossociais. Nós também podemos graduar, fazer uma graduação, tá? Dessa sintomatologia, grau 1, sensação de peso, desconforto, até grau 4, que vai ser a limitação do movimento, tá? Então, nós podemos ter uma graduação dessa sintomatologia. Quais são os objetivos? Propiciar, né, a autonomia dos indivíduos em relação ao tratamento adequado e a sua sintomatologia e discutir as repercussões da LER-DORT no seu cotidiano familiar e social. Quais são nossos objetivos? Esclarecer seus determinantes e suas consequências, diminuir a ansiedade, a angústia e depressão do cotidiano e aumentar gradativo a capacidade laboral, possibilitando o seu retorno ao trabalho. Nós temos as definições da história do teletrabalho, como eu comentei com vocês anteriormente, né? O teletrabalho foi uma questão que já existia desde 2011. No entanto, com a pandemia, que teve início ali dia 19 de março de 2020, houve uma disseminação, né, do teletrabalho, do trabalho home office. No entanto, essa adaptação do teletrabalho, ele trouxe algumas questões que foi colocado ali para ser analisado. Uma delas foi a questão de exposição do indivíduo no seu âmbito familiar, logicamente, né? E também teve uma questão
que foi colocada, que é o quê? A adaptação do indivíduo, na sua residência. Muito das pessoas, eles não tinham muito das pessoas acabavam não tendo uma estruturação, né, na sua casa que possibilitasse dele trabalhar de uma maneira salubre, né, maneira normal. Então ele fazia algumas adaptações, usava sua mesa, né? A sua mesa ali de jantar, uma mesinha que ele tinha ali, uma cadeira totalmente adaptada, às vezes não tinha climatização, e daí acabava ele se sobrecarregando. Então, a parte da medicina do trabalho e da telemedicina, o home office, ele acabou vendo esses problemas e eles acabaram intervindo, colocando que o empregador deveria possibilitar o seu empregado estruturas mínimas de trabalho. O empregador deveria fornecer mobílias, equipamentos, né, para que esse indivíduo trabalhasse de uma maneira ergonômica em casa também, fornecendo equipamentos eletrônicos, né, computador, enfim, e também fornecendo mesas, cadeiras também ergonômicas para esse indivíduo. Difícil, difícil, mas é o que deveria ter sido feito, tá? Então, com isso, na pandemia, a gente observou que teve uma melhora da produtividade, reduz o esforço repetitivo, alívio das tensões do corpo e melhora a atenção. Sim, você vai estar trabalhando em casa, você então se organiza, né? Você cumpre as suas metas e acaba daí trabalhando de uma maneira mais eficiente. No entanto, nós tivemos alguns conflitos familiares, né? A questão familiar, então, o espaço privado, né, profissional, confusão entre esses dois ambientes, e também a parte de conflito familiar, né? A pessoa tem ali filhos, esposa, pessoas, né, que acabam circulando nesse ambiente familiar, e daí acaba daí tendo esses conflitos, porque a pessoa está no momento de trabalho, tá? Limites físicos, né? Espaço familiar, espaço de trabalho. Então, a pessoa, às vezes, não tinha um espaço próprio para o seu trabalho, acabava trabalhando no ambiente comum e dentro de casa tem conversação, tem eletrônicos ligados, tem barulho, enfim, tá? E isso acabava trazendo um desgaste muito grande nessas pessoas. Distanciamento do convívio, troca de conhecimento, experiência com a equipe de trabalho, sim, a pessoa ficava isolada. Então, ela não tinha aquele momento que ela ia lá para a empresa, e daí dentro da empresa tinha lá a conversa, tinha a hora do café, ela acabava não tendo esse convívio, né, laboral, tá? Acabava só ficando no seu ambiente profissional domiciliar, tá? O distanciamento, né, da dinâmica organizacional e necessidade de autogerenciamento, estabelecimento de rotina. Sim, tinha pessoas que acabavam não atingindo suas metas porque acabava preconizando outras coisas, suas atividades de lazer, acabava procrastinando, né, aquilo que deveria ser feito e vai deixando. Tem pessoas que não sabem trabalhar dentro de casa, que acaba não se organizando nesse sistema de trabalho domiciliar, aí acaba não executando suas atividades. Em relação à ginástica laboral, então é um exercício, né, que é executado. A ginástica laboral, ela pode ser executada tanto no início, né, da atividade laborativa, eu posso estar executando no início da atividade laborativa, durante a atividade laborativa ou no fim da atividade laborativa. Vai depender dessa parte organizacional. Se eu fizer no início, eu vou estar pré-preparando os colaboradores para a atividade. Então, eu vou estar preparando a estrutura para a atividade que ele vai estar desempenhando. Se for durante, vai ser como se fosse uma pausa.
ele vai fazer uma suavização das estruturas, ele vai fazer toda a parte de alongamento, mobilizações articulares, lubrificação das estruturas articulares, e está fazendo uma interrupção daquela continuidade laborativa, ou no fim, na parte final, onde eu vou estar daí encerrando minha atividade laborativa e eu devo conseguir revigorar as estruturas, mostrando para ela que encerrou, fazendo alongamentos, relaxamentos e também mobilizações estruturais. Tá? A ideia seria essa. Então, na parte de ginástica laboral, melhorando a qualidade de vida dos indivíduos, reduz riscos de doenças cardiovasculares e diabetes, favorece a redução de estresse diário e reduz os riscos de depressão e ansiedade. Papel muito importante na prevenção de lesões e no controle da dor. Musculatura fortalecida tem fator de proteção para as articulações e alongamento proporciona irrigação dos tecidos, relaxamento muscular, aliviando dores residuais do seu esforço físico. Então, a ginástica laboral é um conjunto de prática física elaborado durante o expediente visando preparar ou relaxar as estruturas mais utilizadas no trabalho, compensar musculaturas com sobrecarga ou esforço repetitivo. Então, as práticas físicas no local de trabalho visam prevenir a fadiga muscular, corrigir vícios posturais, prevenir doenças por traumas cumulativos e diminuir o índice de acidentes do trabalho e valorizar e incentivar a prática de exercícios com instrumento de promoção de saúde e do seu desempenho profissional. Então, a gente percebe que a ginástica laboral ela vai além, ela vai muito além só de uma atividade que é executada ali no trabalho, tá? Ela vai auxiliar o indivíduo, até mesmo estimular ele para estar buscando, às vezes, atividade física. Pode ser ali um gatilho que vai estar estimulando ele para ele estar realizando as atividades físicas também, estar inserindo isso na sua rotina pessoal, tá? Então, é bem interessante essa questão da ginástica laboral. Como que é feito normalmente? Ou é pelo fisioterapeuta ou educador físico, tá? Normalmente. Que daí eles vão na empresa e daí eles passam um roteiro de atividades que vão ser executadas e acaba havendo uma nomeação de um colaborador que vai ser daí o supervisor da ginástica laboral. E ele vai estar daí fazendo, conjuntamente com os demais colegas, auxiliando nessa parte da promoção da ginástica laboral com os demais colegas, tá? Normalmente é assim que funciona. Então, dentre as causas de afastamento do trabalho, a mais prevalente são os acidentes de trabalho que podem ser evitados com o treinamento dos funcionários e também com a utilização correta de equipamentos de proteção proteção individual, que são os EPIs. Eu lembro uma vez que a gente estava fazendo exames ocupacionais em uma empresa, e daí, gente, passou lá um indivíduo, era uma empresa de fécula, e daí eles tinham lá toda a parte da caldeira, onde eles acabavam fazendo toda a parte de biju, enfim, né, que era toda a parte, né, de processamento ali da mandioca. E daí tinha que utilizar a máscara, né, de proteção. Só que na hora que a gente estava fazendo toda a parte dos exames ocupacionais, passa os colaboradores tudo com uma mancha na testa. Eu falei, cara, que loucura, que mancha na testa é essa? E depois eu fui perceber que essa mancha na testa nada mais é do que a máscara. Ninguém usava máscara. O povo tirava a máscara e ficava aqui na testa. A testa era protegida. Então, ficava daí a marca, né? Que daí o pessoal passava tudo branco, né? Tudo branco, todo mundo com aquela fécula. E daí protegia a testa e não protegia as vias respiratórias. Então, gente, é uma coisa que tem que ser utilizada, né? Os EPIs, os equipamentos de proteção individual, são cedidos pela empresa, né? Pelo empregador, e é de uso obrigatório, tá?
Se você não utilizar corretamente, o empregador ele pode advertir você e 3 advertências de não uso dos equipamentos de proteção individual pode dar justa causa. Ele pode mandar você embora por justa causa por não utilização do EPI, do equipamento de proteção individual, que é obrigatório. Tá? Isso é sério. Então, nós temos as normas regulamentadoras, né, que tem uma contextualização própria e individual. Foi passado por um processo de aprovação no Ministério do Trabalho de 1978 e deram obrigatoriedade ao segmento de orientações e procedimentos de saúde do trabalhador. As NRs são regras que têm como objetivo evitar acidentes, doenças de qualquer fator prejudicial à saúde. A NR 17 é uma regulamentação específica das condições do trabalho, tá? A ergonomia pode ser entendida como um estudo de relação entre o homem e seu trabalho, assim como sua interação com o meio, visando a garantia do bem-estar e do desempenho do trabalhador. Diante disso, houve uma inclusão das regulamentações na prática das atividades laboral brasileira. Então, gente, mais ou menos seria isto que eu teria que passar para vocês. Na verdade, vocês vão ter acesso a todo o material, né, da disciplina e também irão ter nossa aula de revisão, que vai estar ilustrando, basicamente, tudo isso que a gente acabou trazendo para vocês. Eu queria saber se tem alguma dúvida, alguma colocação, alguma objeção. Vocês estão aí nesse plano terrestre, já partiram, eu acho que estão lá na sala, lá assistindo televisão, e agora vai correr para cá. Deixaram só o sonzinho ali, né, gente? Ô, Matheusão, diz para mim, cara, tem alguma pergunta, alguma colocação, alguma coisa? Olha, o pessoal do chat não viu, mas essa história da fécula, o professor viu, eu tava rachando aqui no estúdio. Não, a gente viu umas coisas aqui que é bizarro. Tá? Você chega até a pensar, não, isso é bizarro demais para ser inventado. Professor? Tá aí? Travou? Isso, bicho. Se tiver alguma pergunta, alguma colocação, estou à disposição, tá? A gente está aqui para auxiliar vocês naquilo que seja preciso. Professor, acredito que podemos encerrar nossa live. Oi? Acredito Voltou? que a gente... Oi? Matheus? Calma. Sim? Calma. Sua tela congelou. Gente, então, acredito que vamos ficando por aqui. Vejo vocês na nossa aula de revisão. É isso. Um ótimo final de semana a todos e até breve. Tchau.